Tricolores, sejam muito bem-vindos a mais um Giro do Almoço. Espero que hoje seja um giro pré-vitória, quem sabe? Mas a gente vai falar bastante sobre essa partida, sobre o Ignacio, explicar os detalhes ali da lesão e também do tempo que ele pode ficar de fora. Vamos falar sobre André e Furran, mais um passo do Fluminense ali na possível contratação do Gabriel Fuentes. Então vem comigo para mais um Giro do Almoço. Meu nome é Julia Cunha e esse é o Jornada KTO 1902. Pra gente começar a falar sobre essa partida entre Fluminense e Grêmio, ela vai acontecer às 7 horas da noite no Maracanã. Vai ter transmissão da ESPN e da Disney Plus, mas a narração você já sabe, você acompanha aqui no Jornada com comentários pré-jogo e pós-jogo de quem realmente entende de Fluminense. A nossa transmissão vai começar aqui às 5 horas da tarde. Você já pode, inclusive, até clicar para o YouTube te notificar para você não ficar por fora. Mas vamos então falar sobre qual Fluminense entra em campo. E eu já te adianto que a gente não tem a lista de relacionados, porque o Fluminense começou a divulgar essa lista muito próximo ao horário da partida, mas a gente vai trazer aqui as informações que a gente já tem sobre os jogadores, né? A gente já tinha informação do Melão, da Rádio Melão, dizendo que o Cano e o Marcelo não participarão dessa partida. Além dele, também vai ficar de fora o Ignacio que teve uma lesão. Tem alguns detalhes sobre essa informação, a gente vai falar, depois que a gente terminar as informações dessa partida, a gente vai falar só sobre o Ignacio, porque ele não preocupa só para esse jogo, mas também para a sequência. E um dos jogadores que estava de fora, mas pode surgir dessa partida, é o Marquinhos. Até para compartilhar aqui na tela com vocês, a Central Fluminense, de certa forma, cravou que o Marquinhos será relacionado para a partida. No caso, eles postaram isso ontem, mas a partida de hoje, entre Fluminense e Grêmio pela Libertadores, eles até colocaram que o Marquinhos não entra em campo desde a partida contra o Bragantino, no dia 28/7. Outro que ficou de fora da partida de sábado, mas foi visto novamente nos treinos e pode ser que surge hoje na lista de relacionados é o Martinelli. O Lessa trouxe essa informação. E a pista que a gente tem para a escalação dessa partida é que o Guga deve ser titular, improvisado, no lugar do Esquerdinha. O Esquerdinha sentiu bastante a pressão e agora, com a ida do Alexander para o Al-Ahly, quem deve assumir essa lateral para essa partida de hoje já como titular é o Guga. E aí, com isso, o Mano Menezes deve entrar em campo com o Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva e Thiago Santos, Guga, André, Nonato ou Martinelli, Ganso, John Arias, Kevin Serna e Cauã Elias. Eu confesso para vocês que essa lateral esquerda com o Guga me preocupa bastante. Entendo até se o Mano optar de fato por não entrar com a esquerdinha, mas até começa a me fazer mais sentido a situação do Gabriel Fuentes, que inclusive a gente vai falar um pouco mais pra frente. E acho particularmente que entre Nonato e Martinelli, pela postura que o Mano tem feito de segurar um pouco os jogadores que precisam ficar de fora, precisam passar ali por uma transição, tem ali algum contato de lesão, eu apostaria que talvez o Nonato tenha mais chance de entrar como titular. Mas isso, enfim, né, achismo meu. Mas pensando que a gente entra para essa partida já na desvantagem, precisando fazer 2 gols, se quiser uma vitória direta, 1-0, se quiser um empate, sem sombra de dúvidas, ter o Ganso e o John Arias de volta para essa partida fazem uma diferença absurda nesse sentido. Acho que o time sentiu até um pouco da falta deles na partida contra o Corinthians, principalmente a do Ganso, pensando em armação. Mas para a gente poder falar um pouquinho do Grêmio também, a gente teve uma novidade agora há pouco, uma informação que o Lessa recebeu, de uma possível provável escalação. A tendência é que o Renato Gaúcho entre para esse jogo com 3 zagueiros. Há só a dúvida ainda de quem seria esse terceiro zagueiro e quem vai sair lá na frente. Mas a provável escalação deles para essa partida é um time que ainda não jogou junto, né? Com Marquezine, Jeromel, Gemerson, Kahneman, João Pedro e Dodi, Vila Sante, Reinaldo, Cristaldo, Soteldo e Bright White. E se isso acontecer, vai ter uma novidade para os gremistas, porque
O Renato já entrou com um trio de zagueiros em 4 jogos, mas sempre com Cristaldo de falso 9, ele não tinha um centroavante à disposição. O Diego Costa estava lesionado, o Bright White não estava regularizado. Enfim, né, essa possibilidade para eles vai ser uma novidade. E sobre a arbitragem, o árbitro dessa partida será o Andrés Matonte, do Uruguai. Mas vamos agora passar para as informações sobre o Ignacio, até porque o nosso giro tá recheado de informações. Mas antes disso, aproveite esse momento para deixar o seu like e vamos então falar sobre o caso preocupante do nosso zagueiro. Então vamos às informações sobre o Ignacio. Ontem à noite o Caio Bloch publicou no Trivela que os exames de imagem detectaram que o Ignacio teve uma lesão de menisco no joelho direito. E por conta disso, o Fluminense debatia ali a possibilidade de realizar uma cirurgia, que seria a artroscopia, ou de optar pelo tratamento mais conservador. Só que se você assistiu o nosso giro do almoço de ontem, talvez você esteja se perguntando, mas não era no joelho esquerdo? Então, tem informações divergentes. A informação que o Gabriel Amaral trouxe pra gente é que a assessoria de imprensa do Fluminense, após a partida, ali na zona mista, passou para os veículos de imprensa de que o Ignacio saiu sentindo o joelho esquerdo, que era justamente o mesmo joelho em que ele já havia tido uma ruptura de ligamento quando ainda estava na Chapecoense. E o Gabriel Amaral também recebeu ontem à noite essa informação de que se tratava de uma lesão de menisco, só que o que ele teve ali de informação, e que ele apurou e confirmou, é de que já havia decidido, que já se falava lá no Fluminense, era sobre uma artroscopia, usando justamente a mesma lógica do caso do Diogo Barbosa. Mas apesar das informações diferentes, o que é fato é que por se tratar de uma lesão no menisco, a gente deve perder o Ignacio por pelo menos 1 mês. Isso é claro, tirando por baixo, porque como a gente já trouxe aqui, tem jogadores que levam mais tempo para essa recuperação. E é claro que preocupa bastante, porque o Ignacio, a gente já tem a imagem dele como um jogador que vai ser o titular do lado do Thiago Silva, até principalmente pelas 2 partidas que ele faz, que são atuações muito seguras da parte dele. E você pensa na questão do planejamento também, né? A gente vem batendo muito na tecla do planejamento para esse ano. O Fluminense está tendo que correr atrás do prejuízo agora nessa janela do meio do ano, e o jogador que acabou de chegar justamente para ajudar a resolver esse problema, já vai ficar pelo menos aí 1 mês fora por conta de uma lesão. Mas a gente aguarda por mais informações para poder trazer aqui para vocês. Provavelmente no press kit da partida de hoje, o Fluminense deve informar algo sobre o Ignacio. Mas agora vamos falar sobre a novidade que a gente teve com relação a Gabriel Fuentes. Mais um passo aí do Fluminense na possível contratação do jogador. Agora a gente vai falar sobre o Gabriel Fuentes, porque o Fluminense procurou o Júnior de Barranquilla. Mas antes disso, aproveita para você se inscrever aqui na jornada para não perder as movimentações do Fluminense no mercado. Mas o que aconteceu? A gente trouxe aqui a informação que o Gabriel Amaral deu, de que o Fluminense estava interessado no Gabriel Fuentes, foi oferecido ao Fluminense, o Fluminense se interessou, fez contato ali com o staff. E ontem à noite saiu a informação do Marcelo Neves do GE, que o Fluminense agora formalizou o seu interesse com o Júnior Barranquilla, a fim de saber os valores necessários para que uma negociação ocorra e então poder decidir se vai de fato apresentar uma proposta pelo jogador ou não. Mas então fique bem claro, né, ainda não se trata de uma proposta. Essa movimentação que o Fluminense fez de entrar em contato com o Júnior Barranquilla é justamente para poder abrir conversas com o clube para ver essa possibilidade de negociação. Até então, o que tinha acontecido era só o contato do Fluminense com o staff ali e jogador. Sobre valores, a matéria não fala, mas o Gabriel já tinha passado pra gente, que seria cerca de 2 milhões de dólares por pouco mais ali de 50% dos direitos econômicos do jogador, ou até 3 milhões de dólares, mas aí por uma porcentagem maior. E até um detalhe que o Marcelo Neves coloca é que o contrato do Gabriel Fuentes com o Júnior Barranquilla vai até dezembro de 2025. Segundo ele, isso facilitaria a negociação. Então vamos ver no que vai dar, porque com certeza vão surgir mais informações sobre essa negociação nos próximos dias. E agora a gente vai falar sobre o André, porque parece que o futuro do André no Fulham realmente não vai acontecer, e que essa história teve um ponto final. E pra gente poder entender, eu coloquei aqui na tela o tweet do Fabrício Romano, porque segundo ele, o Fulham fechou o acordo para a contratação do Sanderberg, do Burnley, e até o que ele coloca aqui em termos de valores, acordo de McTominay encerrado com o Berge se juntando por 20 milhões de libras, mais 5 milhões de libras de taxa.
além de atestado médico para o meio-campista, dar os créditos aqui, até já saiu mais informação sobre essa contratação, mas de fato o Fulham contratando outro volante pelos valores basicamente bem similares ali ao que havia apresentado pelo André. Bom, acho que dá pra gente dizer que essa situação André e Fulham está descartada. O que não garante que o André permanece com a gente nesse ano. O Vitor Lessa informou que o staff do jogador está muito confiante de que vai chegar uma proposta de outro clube até o fim dessa janela. E aí fica a preocupação, né? Para o staff estar confiante, a gente acredita que eles tenham ali alguma ideia, já deve ter alguma conversa. Mas com o fim da janela chegando, talvez não venha uma proposta nos valores que o Fulham tinha apresentado. E aí que dor de cabeça, né? Se já era ruim imaginar que a gente não teria uma reposição à altura do André com a saída dele, pensar em uma saída em valores ainda menores do que o Fulham apresentou, passa a ser um problema ainda maior, né? Mas a gente fica aqui no aguardo e vai trazer mais informações para vocês, conforme elas forem saindo. E para fechar, o Atlético Mineiro divulgou a mudança do estádio da partida entre Fluminense e Galo no fim de semana. A partida aconteceria na Arena MRV, mas vai acontecer no Mineirão, segundo eles, para a preservação do gramado. Os atleticanos até estão criticando bastante, porque parece que o gramado já não está em boas condições. E o Alexander foi anunciado oficialmente pelo Al-Ahly. Vou colocar a imagem para vocês conferirem aí na tela. Mas tá tudo certo, o jogador já está lá e já foi anunciado pelo clube. Mas esse foi o nosso Giro do Almoço de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Lembrando que mais tarde a transmissão aqui no Jornada vai começar a partir das 5 horas. E eu volto com vocês amanhã, 1 hora da tarde, para mais um Giro do Almoço. Saudações tricolores!